E aí, galera, beleza? O Oráculo do Mercado chegando aí para ensinar você um setup operacional, tá? Tô chegando aí para a gente conversar sobre um setup. Mas primeiramente, queria desde já me desculpar, porque eu tô com rinite e, e a rinite trouxe com ela também uma sinusite forte. Então tô assim com o nariz aqui, a região dos seios da face aqui bastante carregados e a minha voz tá péssima. Mas eu me senti na obrigação de fazer esse vídeo para colocar ele hoje já disponível para vocês em virtude da live que eu dei ontem lá com o Juliano Caju, né, na live do minerador lá Juliano Caju. Toda segunda-feira eu tô lá, né, a partir depois das 8 horas da noite, analisando o mercado, batendo um papo com o pessoal lá a respeito, né, do Bitcoin, do Ethereum, etc. E eu apresentei esse setup operacional lá e muitas pessoas acabaram me procurando e tal, me perguntando sobre o setup, como configura, inclusive, a própria plataforma. Então eu vou gravar esse vídeo. Então eu peço desculpas porque essa minha voz está horrível, então eu só vai sofrer um pouco aí, meu, ouvindo anasalado e tendo que de vez em quando cuidar dessa situação. É, mas fora isso, vamos tentar dar o máximo de conteúdo para você. Então eu peço que você se esforce um pouquinho e releve a minha voz e essa minha situação, tá bom? Então olha aqui, ó, como você vai estar também aí, você vai entrar na internet, você vai estar na página do Google. O que que eu preciso que você faça previamente? Que você tenha uma conta de e-mail, tá? Então você precisa ter uma conta de e-mail. Facilita bastante se for uma conta do Gmail, porque já está vinculada à plataforma do Google. Fica tudo muito mais fácil, inclusive para conversar lá com o próprio TradingView. Então, você não tem uma conta do Gmail, faz uma conta do Gmail. Se você tem a sua conta do Gmail, usa a sua conta do Gmail, mas você tem que ter então previamente uma conta de e-mail, tá certo? Então assim, eu não vou abrir uma conta de e-mail fake para a gente fazer todo o processo de abrir uma conta de e-mail, então eu vou considerar que todos possuem uma conta de e-mail para então poder entrar e se cadastrar na plataforma. Então vamos lá, pessoal. Seguindo em frente aqui, nós estamos no Google, você vai digitar lá TradingView. Ó, ele já está procurando no automático aqui, ó, TradingView, TradingView. Digita ali TradingView, né? Sempre vai vir lá os primeiros anunciantes, os que mais pagam e tal. Tá aqui, ó, BR TradingView, BR TradingView, TradingView. Acompanhe todos os mercados. Vai clicar aí. Veja só, eu já estou na página inicial, porque eu já tenho conta. Veja que tá que bonitinho ali, ó. Aparece até o oráculo lá, ó, porque eu já coloquei a logozinha lá, inclusive no cadastro, tá? Então, na sua tela aí, possivelmente vai estar aparecendo a tela de boas-vindas para você se cadastrar. Por isso que você previamente tem que ter o seu e-mail. Então, dá uma pausa no vídeo aí, faz o processo de cadastro, né? Cadastra o e-mail, digita a senha, vai lá para o seu e-mail, confirma a senha, tal, pronto, tá? Vai entrar na plataforma nesse ponto que a gente está aí agora, tá certo? Então dá uma pausa no vídeo, faz o teu cadastramento na plataforma e entra onde a gente está aqui, ó, nesse momento aqui, ó, que é a tela inicial de qualquer usuário cadastrado na plataforma TradingView, tá certo? Eu vou esperar vocês aí. Beleza, galera? Então, já cadastrou, né? Tá cadastrado na plataforma TradingView, né? Você tá vendo esse mesmo fundo aqui. Para alguns tá branco porque ainda não deixou fundo escuro e tal, mas o que você está vendo é basicamente isso aqui, né? Vem aqui em pesquisar, tá certo? Ele vai perguntar para você que é o símbolo. A gente vai colocar BTC porque nós vamos trabalhar o setup analisando o Bitcoin. Vamos analisar o Bitcoin pelo Ethereum usando a Binance, que é a maior exchange, né? A líder do mercado. E é por ela que a gente vai analisar então esse nosso setup operacional, tá bom? Então aqui você vai ter aberto, né? A sua plataforma operacional, né? Que na verdade não, perdão, não é uma plataforma operacional. Na verdade você vai estar vendo o gráfico, né? Você abriu o seu gráfico, né? Da plataforma TradingView, né? Que ela até é operacional, mas daí precisaríamos pagar.
e a ideia aqui é a gente usar uma plataforma gratuita disponível na internet que você não precise desembolsar nenhum centavo do bolso. Obviamente que teremos sempre essa limitação porque ela nos dá muito pouco recurso na modalidade gratuita, tá certo? Obviamente para aqueles que quiserem evoluir, terão que ir para ferramentas mais sofisticadas ou para a versão paga do TradingView, tá certo? Mas isso é papo para um outro vídeo. O papo agora nós vamos ter uma ferramenta muito legal, de forma gratuita, da qual você vai entender como ela funciona, vai entender qual é o operacional dela e isso vai te ajudar a tomar decisões, certo? O intuito da ferramenta é te ajudar a tomar decisões, ela não responde nunca a pergunta se é para comprar ou é para vender. Nenhuma ferramenta faz isso. Toda ferramenta vai lhe dar, então, assim, condições para que você raciocine se seria esse o momento de se arriscar no mercado, entende? Numa posição compradora, numa posição vendedora, a ferramenta ela te vai, entendeu? Então, te dá subsídios para que você tome a sua decisão. Tá? Então você vai estar então nessa tela. Vamos direto aqui, ó, botão direito do mouse, configurações, já vem aqui, ó, aparência. Aqui você já vem e já muda o fundo, se você quiser deixar fundo escuro, entendeu? Gradiente, que ele fica mais escuro e vai ficando mais claro para cima e tal. Então você troca o fundo da cor que você quiser aí, tá? Deixa escala 12, isso é padrão, 10, 8, 10, tudo padrão, tá? Então só mexe nas cores, deixa na cor de preferência aí, tá? Né, os símbolos eu sempre deixo como padrão, corpo, contorno e pavio, tudo da mesma cor, né? Eu gosto de deixar as velas compradoras verdes, as velas vendedoras, né? Vermelhas, né? Deixo aqui sempre no fuso horário de São Paulo, porque daí vai me dar o horário do dia, né? Mas para quem quiser, dá para deixar o horário TC, né? Que daí é o horário universal. E aí as velas elas vão estar respeitando a abertura e o fechamento de fato certinho com relação ao horário UTC, tá certo? Então é isso aqui que você vai estar vendo na tua tela aí com a cor que você deixou, com a cor dos candles que você deixou e etc. Veja que gratuitamente a gente vai ter sempre o inconveniente de vir a propaganda, né, do dono, né, da ferramenta, muito óbvio, né? Ele quer que nós assinemos a ferramenta, até é uma boa ferramenta, não se discute. Então a gente tem esse inconveniente de apagar aqui, volta e meia vai ficar grande aqui, a gente apaga também, eu já tinha comentado isso com vocês, então vocês relevem isso, a intenção é que a gente faça isso tudo na faixa, ó. Novascone! Vamos que vamos, moçada! Então é o seguinte, tá aí com a tela, né? Tá aí com o teu gráfico, e aí, ó, aqui, ó, tá vendo aqui, ó, que eu tenho um S, clica aí, ó, tá vendo? Isso aqui é o tempo gráfico, tá? Esse aqui é o tempo gráfico, tá? Nós vamos trabalhar no 4 horas. Então você vai clicar aqui, ó, 4 horas. Pronto. As barrinhas agora representam 4 horas. Oráculo, o que é essa barrinha? Essa barrinha ela tem um começo e um fim e às vezes, né, os cabelinhos, né, que são os pavis, né, pavis. Me corrijam depois se eu estiver errado. Então a vela ela começa e termina. Isso quer dizer que o preço caminhou aqui dentro, né? O preço teve uma hora que, né, o Bitcoin teve uma hora que custou 29.986, depois custou 9.997, 30 mil, né? E foi subindo, foi subindo, foi subindo, foi subindo. É isso que quer dizer isso. Fechou aqui. Em 4 horas o preço saiu daqui e foi até aqui. Aí abriu a nova vela do 4 horas, o preço trabalhou toda essa região, abriu aqui, fechou aqui, veio a nova vela do 4 horas, entendeu? Então é uma vela de 4 horas. Eu presumo que você tenha esse conhecimento básico, ou pelo menos mínimo, mas se você não tiver, põe nos comentários aí, tá? Ah, eu não tenho esses conhecimentos mínimos, esses conhecimentos técnicos mínimos, e eu faço um vídeo daí só sobre candlestick, tá? E figuras gráficas baseadas em candlestick, tá? Bebê abandonado, Morobuzu, né? Pivôs e por aí vai, tá bom? Mas
Deixa nos comentários aí, tá bom? Se você está precisando desse conteúdo. Se não estiver precisando desse conteúdo, bora lá, vamos continuar aqui o que a gente está fazendo. Então você está com esse gráfico aqui do Bitcoin, no tempo gráfico de 4 horas, as velhinhas verdes e as velhinhas vermelhas, beleza? Você vai adicionar a sua primeira média, porque o setup ele é composto de 3 médias móveis. Tá certo? Ele é composto com a média móvel de 8 períodos, 17 períodos e de 50 períodos, tá certo? Todas elas são exponenciais. Todas as médias são exponenciais, tá bom? Esse setup operacional ele faz referência a um mestre do qual eu fiz algumas aulas e conheci com ele um método que é o método Phi ao cubo, que é o professor Bo Williams. Então, essa média 8 com a 17, ela tem relação com os cálculos lá do Phi ao cubo, tá certo? E como eu também conheci um operador profissional lá do mercado, chamado Charles Nader, fiz o curso dele, acabei sendo amigo dele, né, participando com ele aí várias vezes na internet do pregão na Bolsa de Valores ao vivo, etc., batendo papo e falando sobre as posições compradas e vendidas no mercado, enfim. E com ele eu aprendi também esse setup operacional de utilizar a média 8 com a 17 como médias para te ajudarem a tomar ideia do que está acontecendo no mercado, se o mercado está demonstrando que possivelmente poderá subir, que possivelmente poderá descer. E aí com esse conhecimento dessas médias 8 com a 17 e a relação que elas têm, né, a correlação que elas têm uma com a outra, eu comecei a observar também que a média de 50 associada ao Bitcoin no tempo gráfico de 4 horas, ela era bastante eficaz para me mostrar momentos aonde eu tenho a média de 50 como sendo um suporte, ou seja, uma base, né, que o preço bateria nela e ela seguraria o preço, né? E também tem momentos onde essa mesma média de 50 ela se torna um teto, onde o preço bate nela e não quer subir mais, né? Fica batendo nela ali, encontra força, né, resistência e acaba cedendo. Então eu associei então essas três médias, e essas três médias nós vamos colocar aqui no gráfico, tá? Então você vai colocar aqui, ó, vem aqui em indicadores e digita lá EMA. Olha que legal. EMA. Média móvel exponencial, tá? Ou EMA em inglês. Ok, pessoal? EMA ou média móvel exponencial. Vamos até deixar ela como uma das nossas preferidas. Você pode deixar também, porque depois você pode pegá-la facilmente quando você quiser novamente. Clica aqui. Nós já colocamos uma. Note que aqui no canto aqui, ó, ele já inseriu uma média. Ah, mas não é essa que eu sei, ele não é a que a gente quer ainda, não é do jeito que a gente quer, mas ele só inseriu lá, depois a gente vai configurar a média, tá certo? Quantas nós precisamos? Lembra que eu falei que nós precisamos de 3? Então nós temos uma. Clica mais uma vez. Ó lá, foi a segunda. Clica mais uma vez. Foi a terceira. Ah, clica, mas pô, eu vou colocar mais uma. Se você quiser colocar mais uma, aí ele já pede para que você faça a aquisição do modo pago da ferramenta. Por isso que eu disse para vocês que nós vamos ter uma ferramenta boa, porém com as suas limitações em virtude das próprias limitações que a ferramenta ela nos traz por conta de ser gratuita. Mas que ó, você vai ver que é massa pra caraca, velho, esse setup. Vai por mim. Ó lá. Você já viu na live, né? É por isso que você pediu, é por isso que você está aqui. Você sabe que o negócio é legal. Então vamos lá. Você está com as suas três médias plotadas aqui, elas estão todas no mesmo tempo gráfico, com três cores diferentes, quer dizer que uma está sobreposta à outra, a gente só consegue ver uma delas, mas tem três aqui, uma está em cima da outra. Ó, o que você vai fazer aqui? Ó? Põe o teu mouse em cima dela, vai ter uma engrenagem aqui. Ó. Clica na engrenagem e vai abrir isso aqui, tá vendo? Aí você vai vir aqui, ó, valores. E aí você vem aqui e vai colocar aqui 8. Fechamento deixa aqui como fechamento, deslocamento 0 e a suavização deixa como MMS 5 sem problema nenhum, tá certo? Estilo, cada um desenvolve o seu estilo, tá certo? Cada um desenvolve o seu estilo. O que eu gosto de fazer?
como eu quero trabalhar tipo assim, amarelo, laranja e daí o azul para a média de 50. Eu gosto de colocar a amarela e a laranja, porque assim eu acho que a amarela é tipo mais fraquinha, a laranja até é mais forte, tem mais força, entendeu? Então é como se fosse assim a suavização da cor. Então eu uso a D8 amarela, deixo sempre em 100%, deixo na espessura 1, tá? Dá para deixar na 2 também, né? E depois a outra D17 nós vamos deixar um pouquinho mais grossa. Nós vamos deixar assim, tal, ok, beleza. A gente já configurou então a média de 8, tá certo? Aí na corzinha amarela. Vamos lá de baixo, mesma coisa, clica na engrenagem, vem em valores, aqui que está escrito 9, você vai colocar 17. 17, fechamento, 0, MMS, 5, belezinha. Estilo, vem para cá. Aqui tu põe a cor que você quiser. Você coloca aquela cor que você quiser. Eu vou colocar o laranja, porque eu gosto de colocar o laranja, vou deixar ela mais grossa do que a 8. Porque daí visualmente eu sei que é a laranja até pela espessura, né, que é a de 17 até pela própria espessura da linha, tá certo? E dou um OK. Olha aí, tá configurado a de 17. Vou vir aqui, ó, na última média, clico lá na engrenagem, vem em valores, coloco aqui 50, estilo. Aí eu gosto de colocar branca e deixo ela bem grossa, ou coloco ela azul e deixo ela bem grossa, qualquer uma dessas duas. Eu acho que para o fundo preto, a azul, ela se destaca legal, dá para ver bem e não machuca o olho, não dá aquela ardida assim, às vezes que o branco pode dar, mas as duas ficam legais. A branca fica legal, tá? Só por uma questão de gosto, é pessoal, tá? Pessoal. Então é assim, tá? É isso aqui que você vai ter. Então é isso aí que você vai ter, né? O gráfico plotado com essas três médias, né? A 8, a 17 e a de 50, todas elas exponenciais, cada uma com uma cor, cada uma de uma grossurinha aí, tá certo? Então dá uma olhada lá. Eu vou tirar eu da tela aqui, para que você possa ver inteiramente o gráfico. Não precisa ficar me olhando agora, não tem por que eu ficar aparecendo aí. Vamos dar uma olhada no setup, tá? Então vamos entender por que é que eu tenho, né, essas médias e como é que eu analiso essa situação, tá bom? Ah, por que você está jogando no semanal? Ah, eu estou jogando no semanal para que a gente possa apenas olhar o gráfico mais de longe e a gente possa trazer ele com um tempo gráfico menor. Vamos ver se ele vai fazer o que a gente quer. Ele fez, ó. Ele veio para onde a gente queria, que era aquela região que a gente estava olhando lá, tá? Então a gente está no gráfico de 4 horas, tá? Eu trouxe aqui para junho, né? Na verdade não foi, ó. Não foi. Vamos de volta. Nós vamos chegar lá. Vamos assim, ó. Ah, o que você está fazendo, Oráculo? Estou procurando momentos no gráfico onde o setup ele funcionou, para mostrar para você como é que ele funciona, o que ele te diz, o que ele te mostra, tá? E olha aqui, ó, estamos aqui então em junho, 23 de junho de 21. Quero ver se teve algum pico menor aí. Não teve aqui, teve aqui só. Pandemia, 21, total. É isso aí. Nós temos então aqui ó, essa regiãozinha aqui dos 29, 30 mil como o fundo que nós tivemos aí desse último movimento de alta. Então vamos dar uma olhada, ver como é que o setup que eu estou apresentando, ele se comporta, tá? O que eu vou buscar no gráfico? Eu vou buscar no gráfico situações onde eu tenho a 8 em cima da 17, cruzando a 17 para cima,
com a média de 50 dando suporte. Então toda vez que eu tiver uma situação como essa, da 8 acima da 17 com a 50 dando suporte, o setup está me dizendo que eu estou numa tendência que vai seguir ainda para cima. Continua subindo. É isso que essa situação está me dizendo. Tá? Qual seria, vamos por assim, o olho da mosca, ou como seria o setup perfeito? O setup perfeito é aquele onde a 8 rompe com a 17, já tendo a de 50 por baixo. Aí o setup ele funciona perfeitamente. Deixa eu voltar a falar com vocês aqui. Ó. Então, ó, a ideia do setup sempre é analisar esse rompimento da 8 rompendo a 17, esse rompimento que a 8 faz na 17 e aonde que está a média de 50 quando esse rompimento ocorre, tá? Então assim, o setup a gente pode dizer assim que ele está rendendo o máximo daquilo que ele oferece em termos de probabilidade quando eu tenho esse cruzamento da 8, né, cruzando a 17 com a de 50 por baixo, né? Veja que nesse caso aqui do gráfico não é assim, porque a 8 cruzou a 17, a de 50 já estava acima, não estava abaixo, tá certo? Então assim, não é o movimento perfeito. Vou sair, tá, pessoal, só para a gente voltar para o gráfico lá. Não é o movimento perfeito, tá? Não é assim, não seria assim o setup. O setup não está dizendo assim que seria o perfeito. Não estou rendendo o máximo daquilo que eu posso lhe dar em matéria de probabilidade. Porém, eu continuo a afirmar, isso é o setup falando com você, tá? Eu continuo afirmando para você que enquanto a média de 8 estiver acima da média de 17 e a média de 50 estiver por baixo, eu estou subindo. Eu continuo subindo. É isso que o setup vai dizer, é isso que ele disse aqui. E o preço de fato subiu. Você já deve estar se perguntando aí, né? Olha lá que chato, mas a gente tem que fazer isso, né? Para estar de graça não tem problema não. Deixa eu botar aqui, ó. Você deve estar se perguntando, tá, mas e quando é que eu saio, né? Tá, o setup ele me mostrou que eu... Calma, calma que a gente já vai saber como que a gente pode se comportar aí para sair, como é que a gente sai e tal. Por enquanto agora eu só quero que você identifique as famosas entradas, né? Onde seriam as entradas? Onde estariam então, né? Onde que o setup diria para você assim que a probabilidade de você ter ganhos ou você ter sucesso na tua operação a partir de uma compra seria a partir da onde, né? É isso que ele está querendo dizer para você, tá? É isso que ele está querendo te mostrar. Então agora a gente só vai estar caçando as tais entradas. Vamos dar uma olhada aqui, ó, bem nesse pequenininho aqui, ó. Vamos deixar maior, deixar um pouquinho maior aqui para a gente ver mais no detalhe. Olha que legal aqui, ó. Aqui eu posso dizer que o setup está lhe dando o máximo do seu potencial. Por quê? Porque a 8 cruzou com a 17, tendo a 50 por baixo. E olha, bem pertinho, que fica ainda mais bonito para o setup quanto mais próximo estiver a média de 50, tá certo? Então aqui eu tenho a 8 cruzando de baixo para cima a média de 17 e a de 50 está por baixo. O setup está dizendo o quê? O setup está dizendo, olha, se você quer ganhar dinheiro com compras, ou seja, comprando na baixa e vendendo na alta, setup, estou dizendo para você que a partir de agora o preço tende a continuar subindo, porque configurou o setup. Cruzamento da 8 com a 17, tendo a de 50 por baixo. E foi o que aconteceu, autorizou a compra e o preço de fato foi, deixa eu tirar eu daqui, vamos continuar lá, porque eu vou ter que diminuir aqui, vamos precisar de gráfico. O preço foi. Vamos olhar esse momento aqui. Olha só que interessante, pessoal. Vamos deixar ele maior. Vou tirar bem do detalhe. A 8 rompe a 17, tendo a de 50 por baixo, uma muito próximo da outra. Tá vendo? Isso aconteceu aqui, ó, nesse momento aqui de transição da vela de 4 horas para outra vela de 4 horas. Já autorizou a compra e olhe para onde é que o preço foi. Né? Demorou para ele olhar de novo a média de 50. Tá certo? Então aqui, ó, vamos voltar a tempo presente, porque eu acho que você já entendeu, né? Vamos voltar aqui, deixa eu falar com você. Você já entendeu, né? Já pegou. Você vai procurar situações no gráfico, onde eu tenho então o rompimento da 8,
rompendo a 17, né? O rompimento da 17 pela 8, né? O rompimento da linha de 17 pela 8, a 8 vai romper a de 17, e eu tenho a de 50 por baixo, esse seria o setup, né? Lhe mostrando que seria a maior probabilidade de você entrar comprado para ganhar com a possível alta que surge a partir daqui do setup. Então vamos voltar para os dias de hoje, dar uma olhada aqui mais próximo do que está acontecendo agora, né, pessoal? Então só para você ver que isso aconteceu, isso acontece toda hora, e vamos ver se nesses tempos atuais o setup acontece. Vamos dar uma olhada aí. Ó, nós tivemos aquele derretimento do mercado, e vamos dar uma olhada como é que acontece o derretimento, pessoal. Olha que interessante. Como é que é o nosso setup mesmo? Eu tenho a 8 cruzando de baixo para cima 17, tá certo? Então eu vou até aqui, ó. Deixa eu usar uma ferramenta. Deixa eu usar uma ferramenta aqui, vamos ver aqui, ó. Vamos pôr para cá aqui, ó. Deixa eu usar essa ferramenta aqui com a gente. Tá? Vou tirar eu daqui porque vai de qualquer forma me congelar mesmo, porque ela vai congelar a tela inteira. Então eu vou tirar eu daqui e vou usar a ferramentinha só para você ver isso, ó. Então é o seguinte, ó. O que é o nosso setup, né? Eu tenho a média de 8 fazendo assim, com uma média de 17, ou seja, está cortando uma média de 17 para cima, tendo uma linha de 50 por baixo. Esse é o nosso setup, que vai dizer para nós que esse cruzamento da 8 com a 17 tendo a 50 por baixo tem um grande potencial de continuar subindo, tá certo? Só que esse nosso setup funciona ao reverso, funciona ao contrário, porque esse setup operacional ele possui essa situação de ter essa perfeição do seu modelo reverso, que é o que? Toda vez que o setup se configurar ao contrário, ele também vai indicar movimentos de queda. Então aqui, ó, deixa eu só apagar. Então toda vez que eu tiver a 8, opa, vamos tirar porque não é flechinha. Toda vez que eu tiver, vamos por a 8 descendo, cruzando uma média de 17, que possivelmente também estará descendo ou começando a querer embicar para baixo, e tiver uma média de 50 acima desse cruzamento da 8, de cima para baixo, tendo a média de 50 como teto, o setup está dizendo que vai continuar o movimento de queda. E olha o que ele está fazendo justamente, pessoal, neste ponto aqui. Neste ponto aí. Olha só o que ele está fazendo. Eu tenho ali, ó, a 8 cruzando a média de 17. Então a 8 vem por cima e cruza a média de 17, tendo a de 50 acima desse cruzamento, dizendo que o preço vai, como a gente falou, vai cair mais. Opa, era esse que tinha que usar. Vai cair mais. Beleza, galera? Vamos voltar aqui. Beleza? Entendeu? Então ele também funciona ao contrário, né? Ele também funciona ao contrário, quando a 8 cruzar 17 de cima para baixo, tendo então como teto, né, como aquele, né, aquela resistência à zona, a média de 50, o preço cai também. Então dá uma olhada, nós tivemos essa quedona gigantesca aí, né, que pegou todo mundo aí, né, desprevenido, né? Todo mundo desprevenido. Por isso, infelizmente, deu uma derretidaça aí, né? Aí, primeiramente, 30%. E vamos lá, o setup está acompanhando os preços, veja que a média de 50 está se tornando aqui uma resistência mesmo, o preço tenta passar dela, e ela fala assim, não vou deixar passar, tenta também até dar uma rapidinha, não vou deixar, tenta de novo, não vou deixar e tal. Vem um movimento maior comprador, que leva o preço bem mais acima. O que aconteceu nessa região aqui, pessoal? Vamos dar uma olhada? Veja, até agora a gente não tinha isso, né? Porque a gente tinha a média de 50 por cima desse cruzamento aí, bem distante dos cruzamentos, né? Não tinha nenhuma autorização de compra nesse momento aí. Mas aqui, a partir daqui, olha o que o setup faz.
eu tenho a 8 com a 17 rompendo e já na segunda vela do 4 minutos eu já tenho a média de 50 dando suporte a esse rompimento da 8 aqui da 17. Ou seja, a partir aqui dos 29.500 dólares ele já tinha te autorizado a você entrar comprado. Por quê? Porque essa distância aqui do cruzamento aqui para a linha de 50 ficou muito próximo, ficou 2 velas de 4 horas, então assim, daria para entrar perfeitamente por conta disso ser curto. E é por isso que eu digo que não é para entrar nesses aqui, ó. Tá vendo? Uma, duas, três, quatro, a quarta vela que vai romper, né? O de 50. Movimentos curtos, veja bem, vamos interpretar essa situação, tá certo? Tem muitos trades, mas muitos mesmos, que a partir do momento que ele vê esse cruzamento da 8, né, da 8 pela 17, e ele vai pegar todas as pontadas para cima aqui e vai zerar nela, vai tentar sempre pegar esses movimentinhos curtos e vai zerar nela, mas eu não quero falar disso para vocês, porque é um movimento muito curto para quem está fazendo um operacional dentro do D4 horas, fazendo o operacional do 15 minutos, entendeu? Dentro de uma das velas do 4 horas. Tá? Então, assim, como não se trata aqui da gente trabalhar uma outra forma de olhar o gráfico, que seria olhar o gráfico no 15 minutos dentro de uma vela do 4 horas, para entender os movimentos dentro da própria vela do 4 horas, não é essa a nossa intenção é fazer um tradezinho de algumas horas, para você poder se posicionar, dar uma olhada à noite, ou se posicionar à noite, olhar de manhã, entendeu? Essa é a nossa intenção, tá? Eu entendo que não autoriza a gente fazer esses movimentos aqui quando a média de 50 está afastada aí pelo menos 4, 5 candles daquele rompimento, né? Olha aqui, ó, rompeu aqui 1, 2, né? 1, 2. No primeiro mesmo, né? Você já tinha, quando o preço atingiu essa região aqui, já no primeiro candle você já tinha, né? A 8 e a 17 trabalhando acima da média de 50, né? Já no primeiro candle, então é por isso que autorizava você ter entrado nessa situação. Então, assim, isso acontece agora, isso acontece esses dias, isso está acontecendo com o preço nessa muvuca. Olha o que aconteceu aqui, ó, no dia 5, né? Nós estamos no dia 7, ontem. Olha o que aconteceu aqui, ó. O setup funcionou novamente. A 8 cruzou a 17. A hora que ficou para cima da 50, e olha, isso aconteceu na primeira vela do 4 horas já, né? Após cruzamento, já aconteceu na primeira vela. A 8 ficou acima da 17, tendo a 150 como suporte, autorizou a alta e o preço de fato foi embora. Tá certo, galera? Então é isso aí, ó. Esse é o setup, tá? A 8 cruza 17 de baixo para cima, tendo a de 50 como suporte. Quando isso acontece aí, uma, duas velas do 4 horas após o cruzamento, o setup está te dizendo que ele vai continuar subindo. E quando a gente não tem ele perfeito, que a gente viu lá em situações anteriores, ele está dizendo para aqueles que estão comprados que ainda pode segurar mais um pouco a operação, porque pode ser que ele continue ainda ao movimento de alta. Beleza? E aí você pergunta assim, onde é que eu saio? Tá? Então assim, aprendi quando é que entra, quando é que eu saio, pessoal. Bem, eu vou ensinar pelo setup quando é que você sai. Uma outra aula eu vou ensinar a gente a trabalhar canais e aí a gente vai interpretar as nossas saídas também com base em canais. Mas essa aula primeira era aquela aula onde você sairia do zero, entraria na plataforma, configura suas médias, entende como é que funciona o setup operacional e trabalha pura e exclusivamente pelo setup operacional. Então a gente vai aprender como é que a gente sai pelo setup operacional. O que o setup operacional nos diz? Ele diz o seguinte para a gente, que quando a 8 com a 17 cruza de baixo para cima e eu tenho a 50 como suporte, a média de 50 ela vai ser o que? O seu stop caso o preço volte. Então veja, quem entrou comprado aí nos 30.100, 30.150, que foi quando o setup já autorizava, né, a compra, né, acho que ali 30.100 ele já autorizava a compra, foi estopado no 30.298, 30.300, 30.280, por aí, porque foi quando a vela de 4 horas cruzou a média de 50. Então, assim, a média de 50 ela vai autorizar e ela também vai ser o seu stop, caso o preço volte, tá certo?
Obviamente que você está falando para mim assim, né? Poxa vida, mas o cara entrou aqui, perdeu tudo aquilo, o setup mandou o cara sair aqui. Bem, aí, pessoal, sair antecipadamente, não respeitando a saída técnica do sinal, é algo que você vai desenvolver com base na tua experiência, com base em você ter analisado situações anteriores e etc. Que nem eu diria para você o seguinte, que o setup, dentro dessa faixa de preço que nós estamos trabalhando aí entre 28 e 32 mil dólares, nós não podemos esperar mais do que 5%, porque é isso que o setup está rendendo, seja para um lado, seja para o outro. Vamos medir aqui. Aqui foi um absurdo, né? 10% chegou a dar aqui. Mas antes do toque, lá, ó, na primeira levada, lá, 5, 5,90. Quanto é que deu aqui? 6%. Né? Foram as duas que nós tivemos até agora bem autorizadas pelo setup, né? Então, assim, quanto é que você iria buscar, né? 4, 5%, né? Aqui te deu 10. Procuraria de repente sair na metade disso, com a metade da posição, né? Olha aqui, ó, aqui nessa região aqui, ó, dos 31.500, você teria largado pelo menos a metade de tudo que você comprou, tá certo? Que seria basicamente a metade do movimento lá que ele levaria lá 9, 10% de alta, rompendo essa estrutura. Então assim, com essa metade aqui, ó, você lucrou 5%, e com o que sobrou, você ainda lucrou um pouquinho, porque você saiu ainda acima da sua entrada, tá? Mas numa outra aula, falando sobre outras situações, falando sobre uma outra forma de analisar o gráfico, aí a gente vai né, colocar aqui, né, canais, vamos falar sobre suporte e resistência, perda de pivô e etc, rompimentos falsos de pivô, que são outras situações gráficas que vão dizer para a gente se a gente pode sair com, né, uma maior parte da posição ou entrar novamente, né, reforçando a posição, e aí sim o vale. Mas pelo setup é isso, tá? O stop estará sempre aonde? Quando o preço voltando da tua posição, toque novamente a média de 50, pessoal. Deixa eu só dar um mute aqui porque apareceu uma ambulância. Já foi. Depois eu tento editar, pessoal. Entendeu, então? Então o setup vai te dizer isso, tá? O setup vai te dizer isso. Entrou comprado, estopou na média de 50. Entrou comprado, estopou na média de 50. Tá? Ah, oráculo, mas espera aí. Poxa, eu poderia ter entrado comprado, estopado quando tocou de novo na média de 8, eu poderia ter estopado quando, quando entrou na média de 50, antes ainda na média de 17, antes ainda de ter estopado na média de 50. Bonito, veja que você já está progredindo e evoluindo dentro do setup. Porque essas colocações que você está fazendo para mim, você está fazendo aí no teu raciocínio, aí no teu intelecto. E é isso que é o legal, porque de fato, quando você está trabalhando dentro do mercado, você pode muito bem julgar ser satisfatório e inteligente, né, realizar parte da sua operação, a hora que de repente, olha, ele foi, e quando tocou na 17 aqui, ó, eu já senti que, opa, por que deixaram tocar na 17 agora depois de uma alta bonita aqui? Será que agora vai iniciar um movimento de correção, como de fato entrou? E aí boa parte você já teria liquidado aqui, você acaba perdendo menos liquidando aqui no stop oficial, que seria o cruzamento da média de 50. Então veja que bonito que é você já raciocinando, né, formas de como você estaria trabalhando dentro do próprio setup. E aí, como eu disse, você vai se moldando ao setup, e o setup vai se moldando à forma que você trabalha e ao seu operacional, tá certo? Então era isso que eu queria mostrar para vocês, tá certo, galera? E é o seguinte, esse setup não tem nome, tá? É o setup que usa então a média de 8, a média de 17, a média de 50, mesmo um setup que não tem nome. Vamos dar um nome para ele? Põe aí nos comentários aí o nome que você acha legal aí, pessoal, tá certo? Depois eu vou selecionar todos os nomes, vamos ver os mais votados e os 3, 4 mais votados a gente põe para votação para saber que nome que a gente dá para esse setup, porque a gente precisa, né, como comunidade, batizar esse setup. Eu não tenho nome nenhum, né, previamente estabelecido para ele, e eu gostaria que isso aí fosse uma coisa nossa, tá certo, pessoal? Então, se você gostou,
né, de aprender esse sistema operacional, desse setup, dá o seu like aí, dá o seu joinha, pensa aí, julga se você acha legal de repente compartilhar o vídeo, mandar para outras pessoas, para que outras pessoas tomem conhecimento do setup e também tomem conhecimento do canal e venham participar com a gente aí do que a gente vai estar fazendo ao longo do tempo, tá bom? Eu já vou produzir um outro material aí a respeito do Bitcoin e eu queria que você ficasse então com esse vídeo aprendendo a trabalhar esse setup. Por gentileza, coloca lá nos comentários o nome que você acha legal para a gente dar para esse setup. Beleza, galera? Tá joia? Então é isso. Fica com Deus, um grande abraço do Oráculo do Mercado. Espero que você tenha gostado. Senta um dedo no like aí, manda esse vídeo pra frente. Brigadão. Tamo junto. Fui.